A nossa convidada de hoje faz parte dos grandes nomes do universo gastronômico empresarial. Ela é jornalista e CEO da Match & Co, com experiências em marcas renomadas e criadora do podcast e do prêmio Match Gastronômico. Ela une estratégia e paixão pela culinária. Ela e o Gabriel são apresentadores do Match Gastronômico, exibido aqui pela Jovem Pan. Seja muito bem-vinda, Manu Carvalho! Oi, gente. Muito obrigada pela apresentação. Ventura, Eric, um prazer enorme estar aqui para comentar um pouquinho do que é esse universo que a gente se sente muito solitário, mas às vezes a gente tem a ajuda de Deus. Muito bom. Com certeza, o dedo dele tá em tudo. Às vezes a inspiração é divina, não é? Exatamente. Às vezes, que nem eu falo, quando você acorda às 3 horas da manhã, que dá aquele tum, assim, que você fala, meu Deus, e agora? Epifania. Como é que eu saio dessa situação? Aí vem de uma situação divina, né? Deus sempre nos ajuda, ainda mais Muito os bom. empreendedores. Amém. Ô Manu, mas eu já te conheço há muito tempo e, poxa, eu sei que você já é uma pessoa, uma empresária visionária, porque você já viu a transição desse mercado, né, do digital, né, dos influenciadores. Pô, a Match & Co não é de ontem, né? Você já tá com quantos anos de empresa? Conta um pouco da sua história. A gente sabe, sei também que você começou aqui na Jovem Pan, você trabalhou um tempo aqui no comercial, mas você fundou a agência na transição e hoje vocês são pioneiros aí no mercado, né? Eric, eu trabalhei na Jovem Pan desde os meus 16 anos e aí, enfim, fui emancipada e comecei a trabalhar aqui como produção e fui andando, né, de áreas, como aqui acontece bastante. E aí, quando eu fui para a área comercial, eu conversava muito com as agências e na época eu já tinha um blog, eu sou da época dos blogs. Uhum. Então, acho que o empreendedor, ele não tem medo, ele sempre testa, enfim, o que ele está vendo. Acho que isso é uma grande qualidade dos empreendedores. E eu, ali atrás, eu era CLT, né? Mas eu tinha sempre essa mente empreendedora de querer fazer mais. E quando eu fui para a área comercial aqui, eu lidava com muitas agências, etc. Eu comecei a perceber que o mundo de influenciadores era um mar desconhecido. Eu falei, putz, tem aqui uma demanda. E eu, como blogueira, que já tinha o blog há 5 anos, então eu comecei em 2009. Essa parte do digital como blogueira, depois virou depois virou influenciadora e agora criador de conteúdo. Então a gente, né, vê essa mudança já ao longo desses quase 10 anos. E aí, quando eu entrei na área comercial, que eu fui entendendo essa demanda, eu falei, bom, tá bom. Eu acho que daria para eu criar uma consultoria / curadoria de influenciador. Bacana. E ajudar as agências a fazer esse match entre influenciadores e marcas. E muitos dos influenciadores, eu tinha insights que muitas agências não tinham. Então, como eu conhecia o influenciador, conhecia às vezes o conteúdo, entendia se ele tinha comunidade ou não, que é o que muito se fala nesse mercado digital, né? Tá bom, ter seguidor é uma coisa, mas você tem uma comunidade? Então, como eu liderava, entendia muito isso e vivia isso, eu criei a agência. Isso foi em 2018 ou 2019? Foi em 2018, 2019. O que aconteceu nessa época? Eu comecei uma agência com uma outra sócia que não deu certo, a gente tinha visões completamente diferentes, e aí eu fechei, e aí eu abri a Match, 1 ano depois. Então a gente teve 1 ano de aprendizados, eu entendi que a sociedade não estava dando certo, e fui para essa parte de ser uma empreendedora talvez um pouco mais solitária, né? Deixa eu fazer uma pergunta que às vezes as pessoas, nesse exato momento, estão querendo começar alguma coisa. E eu sempre vejo, muitas vezes, as pessoas começando, buscando um sócio. Sim. E aí você viu que, de repente, em 1 ano, e parece que normalmente esse é o número mágico. Às vezes a sociedade, logo no início, você percebe que a coisa não vai rolar, por visões diferentes e tudo mais. Não vou nem... você, pela tua experiência mesmo, e o que você acredita das pessoas ao seu lado... Você acredita que as pessoas buscam a sociedade por quê? Tipo, é uma situação de força mútua, uma pessoa vai dar... Complementariedade. Complementariedade de funções. Sim. Ou é muito tipo, cara, vamos lá, vamos fazer, e um dá força para o outro. Ou realmente busca uma sociedade, como disse o Eric, de competências diferentes.
Eu acredito que tudo isso. Inclusive, hoje eu tenho um outro sócio, que é o Gabriel. Então, ter sociedade ou não é muito, eu acho que daquela empresa, né? E também do que você quer de objetivos. Então, por não ter dado certo uma sociedade, não quer dizer que eu me fechei 100% para sociedades. Até porque um outro... 4, 5 anos depois, eu criei uma empresa com o Gabriel, que é o Match Gastronômico, e a gente é sócios. Ele era muito complementar a mim, especialmente porque o Match Gastronômico, ele fala muito sobre o mundo da gastronomia. A gente queria liderar uma comunidade em cima desse assunto. E ele é empreendedor e tem alguns restaurantes e alguns cases de sucesso, que é o Fazenda Churrascada e o Bottega Bernaca. Quando eu fui, com a ideia de criar o programa, e hoje em dia é uma comunidade, a gente tem feito outros produtos que depois eu posso contar. O que você chama de comunidade? A segunda vez que você toca, você fala assim, eu tinha esse feeling, essa percepção de ver que seguidor é uma coisa, ou seja, a quantidade de pessoas, sei lá, vamos falar, o cara tem lá 500 mil de seguidores, mas de repente não tem a comunidade. O outro às vezes tem 50 mil, 100 mil, mas tem uma forte comunidade. O que é a comunidade em relação a negócio? Na verdade, a comunidade é a maior busca das empresas, tá? Especialmente dentro do digital, quando a gente fala no Instagram e no TikTok, eles buscam creators ou pessoas que têm uma comunidade muito forte. O Pânico, por exemplo, falando aqui da própria Jovem Pan, tem uma comunidade muito forte. Seria o quê? Pessoas que são engajadas? Engajadas e que buscam entender o assunto. Normalmente, uma comunidade, ele tem um assunto específico. E que as pessoas procuram entender um pouco mais sobre aquele assunto com aquela pessoa. Então, quando a gente... e aí que tá, eu criei um produto para ter uma comunidade, que foi o Match Gastronômico. Hoje em dia, eu tenho essa comunidade. Então, a gente tem 50 mil seguidores em 1 ano de programa. E hoje as pessoas procuram a gente e querem saber o que a gente acha sobre diversos assuntos. Então, você falar que você tem uma comunidade sem ao menos criar essa comunidade, são 2 coisas diferentes, né? E as marcas, o que elas procuram? Brand lovers. E isso seria uma comunidade. Então, por exemplo, uma marca que se conecta super bem e tem uma comunidade legal, a Nubank. Por quê? Eles têm uma comunicação diferente, eles criaram posts. Fãs, como você acabou de falar, né? Os brand lovers, assim, pessoas que... Eles não só consomem, eles gostam da marca. Eles têm prazer da usabilidade. O McDonald's tem uma comunidade muito forte. Então, a gente vê algumas marcas que têm esses brand lovers. Que, por exemplo, se o McDonald's lançar o boné, essas pessoas compram. Então, isso que é uma comunidade muito forte. Eles têm os valores muito bem alinhados e eles vão atrás do mesmo propósito, né? Então, acho que isso, até quando vocês começaram o programa, é uma comunidade de empreendedores. Então, a ideia é que vocês falem sobre as dificuldades dos empreendedores, para onde isso vai. E hoje, querendo ou não, quanto mais força você tem, mais importante, né, entre aspas, você acaba sendo. Então, é muito mais importante você ter uma comunidade que de fato engaja com você, conversa com você, espera algo e uma troca, do que você ter números, que é o que a gente fala. Os próprios influenciadores começaram com números e eles foram aprendendo a criar uma comunidade. A grande maioria não sabe ter ainda a comunidade. Uma influenciadora que eu acho um case de sucesso surreal, por exemplo, é a Virgínia. Virgínia sabe ter uma comunidade como ninguém. Ela conversa muito bem, né, com o público dela. Como a gente entende que, de fato, esse público engaja com ela? Porque a cada live que a Virgínia faz, ela vende 10 milhões em 1 hora. A comunidade acredita nela. Então, assim, mas como que ela foi criando isso? São anos que ela vai criando conteúdo, que ela de fato posta da vida. Ela tem uma coisa que é muito verdadeira nela. Então, as pessoas acabam acreditando, aquilo vira como se fosse quase uma novela de uma amiga. Então, ela entendeu o que é ter uma comunidade. E eu acho que a gente está muito nessa transição também dos influenciadores, porque... começou como blog. Então, como blog, você escrevia o que você achava, colocava seus assuntos principais. Então, normalmente, o blog era a partir da escrita e de alguns acontecimentos. Esse blog se transformou em Instagram. Então, se tornou como se fosse uma revista, nesse mundo de influenciador. Então, o influenciador era como se fosse, entre aspas, uma celebridade.
eu vou postar aqui meu dia a dia, meu lifestyle e vai dar certo. Deu. Só que aí começou a ter muito influenciador e as próprias pessoas pararam de acreditar tanto no que o influenciador falava. Por quê? Era muita coisa vendendo. Então, esses public posts começaram a se tornar um ponto amarelo no mundo dos influenciadores. E eles vendiam qualquer coisa, né? Não tinha alguns, produto. né? Mas Exato. existia aquela coisa de tipo, uma hora ele tá vendendo comida, outra hora ele tá vendendo seguro, outra hora ele tá vendendo carro. Ou até o próprio concorrente. Então, um dia ele fala A, no outro dia ele falava B. Isso foi gerando nas pessoas do tipo assim, eu não tô mais confiando tanto. E aí chega a parte dos creators. Os creators são aqueles influenciadores que criam conteúdo de fato. Ele chega num restaurante, ele vai fazer um review, ele chega... E aí os creators têm um nicho específico. Então, por exemplo, a gente tem aí a Mari Maria e a Bruna Tavares. São duas pessoas que começaram como influenciadoras, se tornaram creators e hoje em dia têm marcas próprias. Entendi. Elas conseguiram ter marcas próprias porque elas tinham comunidades muito fortes. Boca Rosa. Então, tem muito influenciador também que cria sua própria marca e depois de um ano não dá certo. Por quê? Acho que tem alguns pontos, tá? A comunidade é um deles. Não é só isso. Às vezes, o influenciador, ele sabe ser influente, mas às vezes não sabe empreender. Não sabe fazer gestão. Então, tem alguns pontos relevantes. A gente viu essa mudança do influenciador querer parar de fazer marca e fazer a própria marca, porque ele percebeu que ele ia ganhar mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma construção até essa própria marca sair. E aí, falando até em construção, quando a gente criou o Match Gastronômico, eu e o Gabriel, a gente definiu que a gente não ia aceitar public post, nada disso por um ano. Então, as próprias marcas que procuravam a gente evitava fechar. Por quê? A gente estava construindo nossa comunidade para acreditar no que a gente falava. Legal. Depois disso, a gente tem algumas parcerias hoje, mas são parcerias que fazem sentido para a gente. Então, eu até como agência de PR, né, e tenho talvez esse pensamento um pouco digital, de branding, eu sempre soube como é que a gente criaria esse produto e como. Então, hoje, a gente se sente muito mais à vontade, porque a gente tem 50 mil seguidores quase, né, a gente está fazendo daqui a pouquinho, e tem vídeo com 1.200.000 visualizações. Muito. Então... Tipo, de fato, você me perguntar como é que vocês fizeram essa comunidade? Tem N coisas. A gente teve constância, a gente teve algumas collabs, a gente focou num assunto específico que era gastronomia e toda essa parte de gestão, de branding. A gente... Você já tem uma noção também, você já tem uma noção, digo, uma noção 360 do negócio. Pô, você gere, né, com a Match & Co, vocês têm... 50% dos nossos clientes são restaurantes. Então, assim, até quando eu me associei ao Gabriel, eu tinha essa parte, talvez, de branding, PR, de restaurante, influenciador, e ele tinha a parte de gestão. Então, a gente... Você já tinha os caminhos das pedras, é isso que eu quero dizer, né? Exato. Tanto que no Match Gastronômico, eu tenho um pilar muito de olhar modelo de negócio, trazer novidade e fazer essa parte um pouco da conexão de... projetos, etc. O Gabriel já tem uma função um pouco diferente. Ele traz alguns projetos, mas o pilar dele é muito mais de relacionamento com outros donos de restaurante. Quando a gente, cria um projeto como dono de restaurante, muda muito o processo do que só uma PR. E era essa visão que eu queria que a gente se agregasse. Então agora, por exemplo, a gente já começou a formar a comunidade, a gente criou um curso. Então, depois de um ano, a gente criou esse curso. Não foi no começo, porque se eu lançasse, logo no começo que eu fiz o Match Gastronômico, quer dizer que a gente fez... não ia vender o curso, porque a gente não tinha uma comunidade, a gente ainda não conversava com ninguém. Vocês usaram, então, da bagagem, da bagagem da agência, né, como... Com certeza. Juntou isso com vocês como influenciadores ali no caso também. Com certeza. E aí, a minha visão, até para ter criado o Match Gastronômico, junto com o Gabriel, foi 50% dos clientes da Match são de gastronomia. Qual é meu grande problema? E aí, eu acho que, trazendo um pouco até desse mundo de empreendedor, eu acho que todo empreendedor tem que se matar, entre aspas, quase diariamente. Por quê? Não pode acontecer o que aconteceu com a Blockbuster e Netflix, né?
a Blockbuster, ela não conseguiu prever o futuro, ela era uma das empresas mais valiosas da época e acabou quebrando porque veio um concorrente e acabou com ele. Então, o empreendedor, ele tem que entender qual é o cenário diariamente e ficar mudando de acordo com esse cenário. E quais são as suas... Eu sei que são segredos aqui que a gente gosta de trazer. Sim. Eu já estou fuçando aqui o Instagram, você sabe, né? De saber, mas o que você já está... o que você já está identificando aí como perspectiva futura aí? O que vocês já estão também se adaptando e precavendo aí para cenários futuros? Então eu vou te contar um pouquinho da criação do próprio Match Gastronômico. A minha agência ela é focada em relações públicas. Sim. Então, a gente faz evento, a gente faz... Os maiores restaurantes de São Paulo, inclusive. Né? Os melhores, inclusive. Então, eu sabia que 50% dos meus clientes vinham do mundo da gastronomia. Qual que é o grande problema, né, para mim, de ser uma agência de RP? Não tem barreira de entrada. Qualquer pessoa pode falar que conhece 20 influenciadores e ir atrás do meu cliente e falar... Pô, fecha comigo que eu sou mais barato. Tem que ter se diferenciar, né? Porque senão o próprio influenciador fica teu olho, né? É muito difícil e é um mercado complicado por quê? O mercado digital, de branding, PR, awareness, é talvez a primeira coisa que o empreendedor, né, do outro lado, que é o nosso cliente, quer cortar. Ah, não tá dando certo, vamos cortar o marketing. Né, que a gente é um dos pilares do marketing. Eu entendendo isso, eu falei, eu preciso me diferenciar no mercado e que as pessoas tenham uma visão um pouco diferente de quem é a Manu. Quando fecham com a agência Match & Co, fecha com a minha criatividade, olhando para o negócio do cliente, ajudando a acelerar esse projeto. Eu sou um dos pilares, eu não sou o único. Então, o cliente, quando ele fecha comigo, eu falo, olha, eu vou te ajudar a ter mais relevância, mais awareness, ser mais visto, mas a venda não é comigo. É um dos pilares que pode ser que aconteça, mas eu não posso te prometer isso. Até porque todo cliente quer fechar uma agência achando que vai mudar a vida dele. E não é assim. São vários pilares que geram uma venda. Então, tá bom, eu entendi isso. Entendi que eu precisava ter o diferencial. Eu fiquei pensando, liguei pro Gabriel, que era meu cliente na época. Falei, Gabriel, eu tô com uma ideia. Eu acho que a gente pode ajudar a comunidade da gastronomia. E eu quero fazer um projeto com você, que é o Match Gastronômico. Tem que ter o nome Match, porque a minha agência é a Match, então já cheguei com o produto pronto para ele. E falei, você tem uma visão muito boa de gestão, de gastronomia, etc., de sucesso. E eu tenho uma visão de, enfim, branding, PR, que isso a gente se agregando cria um programa muito legal. Vamos fazer? Putz, Manu, eu também acho que os empreendedores da área da gastronomia precisam se juntar. Então, assim, conta comigo que a gente vai fazer esse produto. Quando a gente criou o Match Gastronômico, eu estava, na verdade, criando um diferencial para Match. Legal. E aí, o que começou a acontecer? O Match Gastronômico se tornou tão grande quanto a Match. Bacana. E eu entrava, às vezes, em cliente que não queria sentar comigo via Match, porque eu tinha bastante concorrente, etc. Mas queria sentar comigo porque eu tinha um Match Gastronômico, porque eu tinha um produto e não só um serviço. Então, eu fui criando algumas estratégias para não me matar como serviço e ter um produto. Então, pra blindar o que a gente agência, né? O que a gente chama, né, nesse mundo de empreendedor, a gente vai criando obstáculos para concorrência chegar. Então, eu acho que é super importante qualquer empreendedor começar a criar e entender como que ele cria esses obstáculos de diferencial para que ele tenha o cliente para ele. E isso vai ajudando, obviamente, no branding, no awareness, na consideração, né? Que é quando o cliente, de fato, fala, eu quero comprar dessa pessoa. Mas por quê? Aqui, ó, olha o tanto de diferencial que eles têm. Então, é um pouco disso. A gente vê um case enorme de sucesso, por exemplo, de barreira de entrada, que é a Apple. O que a Apple fez e que eu acho que diferencia muito dos outros concorrentes? Faz no iCloud, toda vez que você trocar de celular vai ser a mesma coisa. Então você tem preguiça de trocar de celular para outra marca porque você não quer perder seu celular. Então, isso obviamente é um dos pilares que eles trabalharam, mas é muito inteligente, porque é mais difícil... Porcaria, só piorou, bicho. Não, só piorou, não tem nenhuma novidade, mas você fica travado. Você fica travado no sistema dos caras. Muito maluco. Você queria fazer uma última pergunta, Ventura? Sim, bem rapidinha, só para o Match & Co. O objetivo é
juntar os influenciadores gastronômicos. Não. Não só gastronômicos. Não só gastronômicos. A gente tem um mailing de 4 mil influenciadores. Legal, para um público variado. A nossa proposta, né? O nosso propósito é dar um match entre pessoas influentes e marcas. Tá é bom. Isso. E construir esse relacionamento gerando mais awareness e consideração. Legal. Agora o match gastronômico é que um é o irmão, podcast exatamente. Na verdade, onde você traz os grandes empresários do mundo gastronômico exatamente, para compartilhar ali a sua experiência. E aí foi aí que você criou um produto que é a gestão com lucratividade, isso daí. Esse é o seu produto junto com o... Do match gastronômico, na verdade, os produtos são... A gente criou a estratégia de dar aulas online, imersões, sobre etc. gestão. Sobre gestão branding, e aumentar a lucratividade de um restaurante. Tá. Então, por exemplo, a ideia é que no ano que vem a gente faça a imersão na Fazenda Churrascada. Legal. Que é... Pô, foi vendido agora. Então, o Gabriel que comprou. Grupo, né? Exatamente. Então, o Gabriel é um dos líderes que comprou ali. Então, o que a gente está oferecendo nessa imersão? Uma experiência de você estar num dos maiores restaurantes do Brasil e que fatura muito bem, recebe mais de 3 mil pessoas, acredito, no fim de semana. Então, no final de semana. É um Onde case... fica esse fazenda? Morumbi, aqui no Morumbi. Morumbi. Então, é um case de sucesso, assim, muito legal, em que quem vive nesse mundo da gastronomia pode vivenciar de fato o que é estar dentro desse restaurante. Entendi. Eu vi e os que, pilares importantes. O Fazenda Churrascada foi vendido com mais valor do que o Starbucks. Foi na mesma época. Foi mais de 100 milhões. Interessante, né? Muito Então... legal. E uma última coisa antes da gente chamar a nossa participante empresária aqui da noite. Aliás, temos duas hoje. Ai, que legal. Apenas empresárias. Olha que bacana, muito bom. Inédito isso no programa. Mas eu queria então, claro, falar do programa que está aqui na Jovem Pan agora, né? O Match Gastronômico. Exatamente. Conta pra gente quando que vai ao ar, como que tá acontecendo aí as gravações, com quem que vocês têm gravado. A gente acabou de entrar no ar, acho que foi semana passada. A gente está na madrugada do sábado para domingo. E é muito legal o horário, porque é exatamente o horário que um restauranteur, né? Quem trabalha em restaurante sai do expediente e vai para casa. Então, é um horário pensado... Propício. Exatamente, pensado em relação a isso. E a gente já entrevistou, enfim, mais de 40 nomes da gastronomia, como Jun Sakamoto, André Mifano, Bel Coelho, o Claude Tragô. Então, se tornou realmente... uma comunidade, porque a gente também pergunta para esses chefes e donos de restaurante empreendedores quais foram os erros, quais foram os acertos, como é que eles chegaram onde eles estão. Então, por exemplo, uma história super legal do Jun Sakamoto. Ele conta que quando ele morava no Japão, para aprender a culinária japonesa, o japonês não ensina receita. Então, ele tinha que, entre aspas, roubar as receitas. Então, ele chegava antes para ficar... olhando. Medindo e olhando. E depois, ele chegava depois para ver o quanto foi usado para entender o que era aquela receita. Então, a gente vai entendendo alguns argumentos, né, no mundo da gastronomia que eu acho que vira até para o mundo do empreendedor. O que a gente olha muito lá, que a constância faz o sucesso. A gestão boa de um restaurante faz com que o restaurante siga. A comida boa não faz com que o restaurante siga. Entendi. Então, a gente vê, às vezes, até empreendedores, né, que querem se tornar empreendedores porque sabem fazer uma receita que é da avó. E isso não quer dizer que o restaurante vai virar um restaurante de sucesso. Então, a gente tem muitos aprendizados, lógico, da nossa parte, que a gente já trabalha nesse meio há mais de 5, 10 anos, e também da parte de outras pessoas contando um pouco das dores, dos aprendizados. Então... Eles falam que, se não me engano, são 39 mil restaurantes em São Paulo. Só em são São mais Paulo, de 700 mil no Brasil. Olha aí. Então... A gente tem 700 mil pessoas passando por alguns apuros que a gente pode ajudar. E no curso, por exemplo, que a gente entendeu que era legal a gente ajudar esses empreendedores, a gente ajuda no CMV, no DRE, nessa parte de gestão. Qual que é a margem de lucro líquido médio? Última linha. É brabo, né? Na verdade,
É apertado, sim. Mas é que depende muito do que é o restaurante, do que ele oferece, de quanto vai custar o ticket médio. Então, eu acho que depende muito da onde ele está localizado, porque ele vai ter que pagar também o aluguel. Então, varia muito, né? A gente não tem como falar, ó, a média é essa. Porque cada um é um. É igual você me perguntar, poxa, em clínica de spa, quanto se ganha? Putz, vai ter os menores que talvez vão ganhar um pouco menos, os maiores que já fizeram a marca vão gastar mais, mas vão lucrar mais porque cobram a mais. Então depende muito do que é o produto e onde você está e qual é o seu cliente.